nossas vidas, para cada família que se encontra aqui nessa noite. Muito obrigada, meu Deus, por esse povo que se chama pelo teu nome, um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, um povo desejoso, meu Deus, de ouvir a tua palavra. E que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor continue conosco, falando aos nossos corações através do teu Filho. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente para a glória do teu nome. E que nessa noite vidas sejam transformadas. Que o Senhor alcance lares. Que o Senhor alcance esses corações sedentos de ti, meu Deus. Abençoa esse ministério. Fala conosco, meu Pai. Também te peço, meu Deus, por cada um que dizimou, por cada um que ofertou, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que nunca venha faltar, meu Pai, o manancial dos seus lares, que o Senhor esteja suprindo as necessidades do teu povo. Pois eu te louvo, meu Pai, entregando nossas vidas nas tuas mãos, e continua conosco até o término desse trabalho, abençoando a vida do pastor Cleito, usando-o grandemente para a glória do nome do Senhor. Pois eu entrego nossas vidas nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vieram esse lugar preparado aí todo especial, de uma forma muito carinhosa pelo Espírito Santo. E não tenho dúvida que o que Ele preparou para essa noite já desde o início está sendo entregue e também vai continuar fazendo, e agora através da sua palavra. Agradeço a Deus por esta igreja, por esse ministério, a Igreja Batista Monte da Fé, em especial aqui em Boa Esperança, né, na pessoa do pastor Anderson. Eu tenho um carinho muito grande, que Deus abençoe e continue usando você, sua digníssima esposa, evangelista Elaine, e amigo nosso, e a gente fica muito feliz por poder participar desse momento especial para vocês. Estava conversando um pouquinho, falando isso, meio puxado, meio corrido. É isso mesmo, quando a gente faz uma festa boa na casa dos outros, né? E a gente vem, tá tudo pronto, tá tudo bonitinho. E foi bem facinho, foi só colocar as lâmpadas, trazer o público para fora, as cadeiras para fora, pronto, tá feita a festa. Não, pessoal, tem muita coisa nos bastidores, tem uma batalha espiritual que é travada desde o dia em que se inicia esse projeto. Mas o bom é que o Senhor cuida, o Senhor está cuidando e cuida, não deixa faltar nada. E a bênção que para ser ministrada nesta noite, nós vamos sair daqui com ela nas mãos, amém? Está comigo também os amados irmãos aí, obreiros ali da família de Cristo, presbítero Paz, como já foi citado, ali a irmã Aureli, tia Aureli, irmão Alain, a minha, a Letícia, está aqui também o diácono Fred, a sua esposa, a irmã Lívia, o diácono Eliseu, a irmã Maiara e o Miguel, e minha esposa digníssima, né, linda, e a minha filha, a Ana Suelen, a minha caçula. Deus abençoe. Também agradecer pela vida do Elivaldo Moura, tem um carinho muito grande por sua vida, viu? Deus te abençoe e continue assim, sempre te dando fruto, né? Filhos maravilhosos, né? Servindo ao Senhor, uma alegria, né? Com certeza para você ver seu filho nesse momento. Pessoal, eu fico muito feliz pelo tema. É um tema que esses dias nós temos falado muito entre irmãos acerca de gratidão. 36 anos, sim, com certeza é motivo de muita gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5 e 18, 1 Tessalonicenses 5 e 18, o versículo que me foi sugerido e está posto no cartaz, que faz o convite para esse evento, para ministrar nesse evento. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, 5 e 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Louvado seja o nosso Deus. Pode sentar. Aqueles que podem.
quero dizer também a minha alegria de estar aqui em Boa Esperança. Que Deus, o nosso Deus, continue abençoando essa localidade. É uma localidade muito bonita, por sinal. Tem suas necessidades, mas tem suas virtudes também. E que Deus continue abençoando esse lugar. Você que escuta a minha voz, de algum lugar da calçada, pessoal da praça, pessoal do comércio. A nossa oração é que tudo vá bem na sua vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi criada com o propósito de abençoar vidas. E um dia fomos abençoados através de alguém ministrando a palavra aos nossos corações. E a nossa oração agora, nosso desejo, é que você também seja abençoado, mesmo aí distante, de onde você está. Que o nosso Deus esteja abençoando sua vida, abençoando seu trabalho, seu comércio, dando graça para que você cuide bem daquilo que Deus te entregou nas tuas mãos, o teu maior bem, o teu maior patrimônio, que é a tua família. Que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe o teu lar. Vou pedir, é claro, que não só os que aqui estão sentados, mas todos que nesse momento escutam a minha voz, quebra seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar nesta noite. Eu me lembro uma vez que, com o coração fechado, vinha do futebol e desatando a minha chuteira, sentado na minha calçada, de frente da minha casa, tinha alguém com a caixa de som, alguns irmãos, e eles ministravam, pregavam a palavra, e eu ali, enquanto desatava as chuteiras, eles falavam, e a palavra que eles falavam, ela foi muito forte, e causou um impacto muito grande dentro do meu coração. E aquela palavra foi como uma semente lançada em terra fértil. Ela produziu frutos que até hoje, esses frutos são colhidos, e esses frutos ainda continuarão a ser colhidos na minha vida. Vou saber a quantidade desses frutos, dessa semente que foi plantada na eternidade, nos céus, na glória. Hoje, nós aqui estamos também lançando sementes. Que o seu coração seja um coração fértil, uma terra boa, preparada para receber essa palavra. Gostaria de ler Salmo 126, que também é um salmo que fala também de gratidão. Salmos 126 é um salmo de gratidão. Eu sei que nós passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, que em determinados momentos parece que nada de bom acontece. O grande problema está aí, é de nós pararmos para vermos, ou pararmos para contemplar as lutas, as batalhas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos. Elas às vezes vêm com tanto barulho que nos rouba a atenção daquilo que nós temos, de quem nós somos, de quem nós servimos. Nós somos fracos, mas o Deus que nós servimos é forte, poderoso, e é nele que está a nossa esperança, a nossa confiança. Por isso, quando se levantar a luta, quando se levantar alguma batalha, relaxa, respira fundo, volte seus olhos para Deus, e você vai contemplar a proteção dele, você vai contemplar o cuidado dele, o amor dele por nós. E esse salmo vai falar um pouco sobre isso, sobre gratidão. 36 anos de ministério para a igreja não é pouca coisa. Nós temos 10 anos, completou 10 anos. Foram 10 anos, pessoal, de uma batalha, de lutas, mas também de grandes vitórias. E nós temos visto, e é o conselho que eu dou para todos que aqui estão. Aqui eu vi trabalhos que é feito em localidades que hoje se deslocaram para estarem aqui. Os líderes, vocês que têm trabalhos, uns maiores, outros menores. O conselho que eu dou, sempre observem e olhem para os frutos bons. Os frutos ruins que nós julgamos ter, às vezes nos rouba a visão do que Deus tem nos dado de bom. Às vezes nós temos 10, 12, 15, 30, 100 frutos dentro de uma igreja. E às vezes está passando por uma luta, ele não está causando problema. Ele apenas está com um problema e não sabe ser solucionado aquele problema. E às vezes nos rouba a atenção aquele dos outros. E às vezes nós, líderes, nos entristecemos
porque alguém está causando problema, alguém não está correspondendo àquilo que foi feito através de muito esforço, através de muita lágrima, através de muito suor, de muita peleja, né, pastor? Muito investimento, e às vezes não é correspondido, e a gente olha para lá achando que é um problema, e às vezes não conseguimos enxergar as bênçãos que estão do nosso lado, porque uma dificuldade, uma luta, uma batalha está nos roubando, está nos tirando a atenção. Então sempre olhe para aquilo que Deus tem colocado diante de você como bênção, e é claro, gratidão, sempre gratidão, e às vezes até da graça, às vezes não, sempre também pelas batalhas, porque são através delas que nós nos fortalecemos e nos achegamos mais a Deus. Salmo 126 diz assim, ó. Salmos de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus louros. Louvado seja o nosso Deus. Esses dias eu estive em Poranga. Eu fui descansar um pouco. Estava com muita vontade de tomar um banho em águas frias, águas geladas. E aí eu fui para lá, achando que estava frio, mas lá também está quente, pessoal. A águazinha estava boa. E quando nós saímos de dentro d'água, já estava escurecendo. Era quase 6 horas. E estava muito bom. Sabe? Quando vinha descendo a ladeira, pessoal, eu, minha esposa, a minha filha, caçula, e também em outro carro, e a minha filha mais velha, a Sammy, com seu esposo e meu neto, o Miqueias. E nós vimos descendo aquela ladeira. Eu não sei, aqui talvez a maioria não conheça. É uma ladeira, pessoal, que é muito cheia de curvas. E por ser uma serra, é muito perigoso. E eu falei para minha filha, para minha esposa: fui aqui nessas curvas, onde o Senhor me poupou a vida. A missionária falou acerca de poupar a vida, de Deus entrar com providência e dar vida, onde tem um risco de morte. E eu, quando eu desci aquela ladeira, eu estava muito embriagado com os meus irmãos, com meus amigos. E nós passamos um dia em Poranga, bebendo, arrumando confusão, se prostituindo, adulterando. Então foi muito. Aquela noite foi bem pesada. E quando deu em torno de 11 da noite, nós descemos para Ararendá. E eu lembro que o meu irmão, na garupa da minha moto, ele me incitava a descer aquela ladeira com velocidade. E eu, claro, embriagado, incitado pelo inimigo dentro do meu irmão mais velho, eu acelerei e segurei o pulo. E eu fazia aquelas curvas deitado, de um lado do outro, em alta velocidade. Que eu fiz isso para causar um certo medo no meu irmão, que me pressionava a descer em alta velocidade. Quando desceu aquela serra, parei em um quiosque, em um bar, em frente a uma escola. E ali nós continuamos bebendo. E eu me lembro, assim, algumas coisas. Me lembro que eu olhava, as pessoas demoravam a acompanhar a minha visão. E quando eu, saindo de Ararendá, com 6 motos, eu elevei os meus olhos para o céu, olhei para as estrelas e disse assim: só meu Deus, eu não quero uma vida desse jeito. Eu já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Eu já tinha ouvido falar que Jesus, ele libertava, ele transformava, ele restaurava.
E a minha família, o meu pai, o Moacir do Vale, comerciante conhecido, antigo, ali na cidade de Nova Rússia, pertinho da Macabi. O meu pai, nós somos uma família de 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Todos, mas todos, à exceção da minha mãe, todos nós éramos muito trabalhosos. Da caçula, a minha irmã caçula, a meu irmão mais velho, o Cléber. Nós bebíamos, nós usávamos droga, nós arrumávamos confusão, colocávamos uma caixa de som na frente da calçada da nossa casa, no domingo pela manhã, e 1 litro de cachaça, incomodávamos os vizinhos. E essa era a família. E aí, quando eu cheguei, olhava para os céus e eu via aquela beleza do universo, das estrelas, que me despertou a conhecer ou a conversar com o Criador de tudo isso. Eu disse: Senhor, eu não quero isso. E eu me lembro que quando eu conversava com Ele, mas assim de forma sobrenatural, o efeito de tudo que eu tinha usado, a bebida, tudo, cessou na mesma hora. Acabou naquele instante. E eu me vi bom. Eu me vi bom no meio de pessoas embriagadas, sem noção, irresponsáveis. É como se eu estivesse junto com um grupo e eu saísse fora e dentro não conseguia enxergar. Mas quando eu saí fora, eu vi o que estava acontecendo. Paramos na beira do asfalto e ficou aquele movimento, aquela barulho, aquela zoada no meio da pista. Meia-noite, 1h da manhã. E ali eu senti o chamado de Deus. E ali, quando estava subindo a Poranga, e quando nós estávamos descendo, eu contei essa história para... Aqui, ó, foi nesse bar. Eu já contei essa história para eles várias vezes. Para usar minha casa, várias vezes. E aproveitei que eu estava de novo no mesmo lugar, as mesmas curvas, contando, falando de novo para minha filha, para minha esposa e a mais velha, a Sam, que foi um dos motivos de hoje também entregar minha vida para Jesus. 1 ano depois, 1 ano e 2 meses depois, eu acabei entregando minha vida para Jesus. Prometi a Deus naquela noite que não mais iria me envolver, não iria mais participar. Os meus amigos me chamavam, eu dizia assim: não, estou com problema no estômago, não quero beber. Só durou 3 meses. 1 ano depois, no meu aniversário, porque isso era 21 de maio de 2002, quando foi no 21 de maio de 2003, eu estava de novo na madrugada com mulheres bebendo, enfim. E ali eu vi uma garota de 14 anos de idade. Ela pulava na cintura de um cara barbudo, ela estava drogada, e ela beijava esse cara, linda a garota. Ela beijava o cara, ela cinturava, ela era uma criança. Ela cruzava as pernas na cintura do cara, beijava aquele cara barbudo. E eu disse: onde é que a minha filha vai estar quando ela tiver 14 anos de idade? Que mundo é que eu vou oferecer, apresentar para minha filha? Qual o exemplo que eu vou dar para ela? E aí isso ali me pesou o coração. Eu disse para ti, Deus, que eu iria te servir. E hoje faz 1 ano, de novo, no meu aniversário de novo, que eu, de novo, na mesma situação degradante. Aí eu fui pedir a ele: Senhor, me leva para uma igreja evangélica. Me leva. E ali, quando eu entrei, eu entrava na igreja, quando eu entrei na igreja, que eu ouvia aquela palavra, eu fui para a igreja cristã e ia para a Estrela da Manhã. Eu disse: é isso aqui mesmo que eu quero. É isso aqui que eu quero para a minha vida. É isso aqui que eu quero para a minha casa. Eu quero chegar na minha casa, ter uma esposa. Isso é o que eu sempre sonhei. Ter uma esposa que cuide de mim. Ter filhos obedientes. Poxa, nós vemos hoje, nos dias de hoje, como estão os lares. Como estão as famílias, muitas destruídas. Ontem tivemos uma notícia de uma jovem linda, cheia de vida, cheia de alegria, aparentemente, nas redes sociais. E a gente escuta de que a garota tirou a sua vida. Quantos jovens estão hoje, meus amados irmãos, doentes,
E os seus pais choram por isso, sofrem ao ver os seus filhos assim. Jovem é sinônimo de força, é sinônimo de garra. Jovem é teimoso. Pensa que o bicho teimoso é jovem? Não, pai, eu já sei. Não, pai, por quê? Porque jovem tem energia, jovem tem força. E hoje, pessoal, não vemos mais isso. Nós vemos uma juventude morrendo, uma juventude distante de Deus, uma juventude que precisa de ajuda. E para que os nossos jovens sejam ajudados, nós precisamos de pais. Você que é pai, que escuta a minha voz, é você que tem que tomar a decisão. Pastor, leva o meu filho para a igreja. Não é assim. Nós não temos essa força, nós não temos essa capacidade. Quem leva é o Espírito Santo, através de ti, meu irmão, da tua vida, meu amigo, através da tua decisão, de como você vai viver, de como você vai se portar, qual o exemplo que você vai dar dentro de casa. Pastor, eu conheço pastores, crentes que são safados. Não olha para esse tipo de gente. Nós não estamos aqui para olhar para os maus exemplos e nos frustrar. Se nós formos olhar para os maus exemplos, nós não vamos andar em lugar nenhum, porque volta e meia nós vamos olhar no espelho e nos vermos, nos enxergarmos, e nós não somos perfeitos. Nós olhamos para os bons exemplos, para o pastor fulano que é homem de Deus, para a irmã, para o irmão que é crente de verdade. É assim que a gente deve fazer. Esse salmo aqui, pessoal, ele foi escrito em meio a lágrimas. Em meio a lágrimas. Jerusalém, pessoal, era um povo forte. Muralhas que eram da largura desse prédio. Casas eram construídas em cima da muralha. Não tinha como entrar naquela cidade fortalecida. Uma cidade bonita, uma cidade forte, uma cidade poderosa. A cidade de Deus. Que Deus amava Jerusalém. Pois é, os fortes também caem. Não existe forte sem o forte, o único forte, que é o nosso Deus. O povo de Israel, pessoal, se desleixou. O povo que falava de Deus, o povo que dizia que Deus era o Deus poderoso, Deus, o único Deus. Agora esse povo estava se envolvendo com coisas que não agradavam ao seu Deus. E quando o homem faz isso, quando ele se envolve com aquilo que não é de Deus, com aquilo que entristece a Deus, o homem se distancia de forma automática. De forma automática ele se distancia de Deus. Onde é que nós temos a proteção? Onde é que nós temos o cuidado? Onde é que nós temos a vida? Onde é que nós temos a alegria? A Bíblia diz que na presença do Senhor há a abundância de alegria. É em Deus. É em Deus. Agora, quando o homem escolhe o pecado, escolhe desobedecer, escolhe viver uma vida livre, a gente vai falar de escravidão e de liberdade. Livre, entre aspas, para viver, para ir, para vir, para fazer, acontecer, viver de todo jeito. Quando o homem escolhe isso, ele se distancia de Deus. Deus não abandona ninguém. São os homens, são as pessoas que se distanciam de Deus. Um povo que estava perto de Deus, agora estava distante de Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Enviou um exército da Babilônia, rei da Babilônia. Hoje, pessoal, o atual Irã. Quem se escuta noticiários vai ver que Irã está o povo lá se levantaram contra o regime iraniano, né? Lá no Oriente Médio. Deus enviou um rei poderoso, invadiu, sitiou Jerusalém, derrubou as muralhas, destruiu o templo, pegou aquele povo, matou os príncipes, os reis, pegou o povo e levou cativo, escravo, para servirem a ele na Babilônia. Escravidão. Hoje, graças a Deus, não tem mais escravidão, mas se bem que volta e meia a gente escuta nos noticiários, às vezes, pessoas que colocam outros em regime de escravidão, torturam, tem trabalho de escravo,
E teve um dia aí, uma reportagem aí de um pessoal, uma família, um casal, que deixou alguém escravizado dentro de casa, sem ter contato com ninguém durante, sei lá, 30 e poucos anos, 50, 40 anos. Notícia a respeito disso. Ser escravo. Ser escravo é uma das piores coisas que existiam. Jesus, ele chegou naqueles dias, pessoal. Isso muitos anos depois de ter sido escrito nesse salmo. Já a gente volta para esse salmo, tá bom? Fica aí, não sai daí, já a gente vai falar sobre esse salmo. Jesus, ele chegou e disse assim, olha, vocês conhecereis, não, é um versículo bem conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falando, conhecereis a verdade vos libertará. Aí os fariseus da época, assim, os judeus da época, assim, libertar de quê? Nós não somos escravos. A Bíblia diz que quem o homem é vencido, dele se torna escravo. Se é vencido pelo pecado, vai se tornar escravo do pecado. Se você é livre para pecar, tem gente que quando está na luta, na dor, diz, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu digo, quando tu foi mentir, tu me pediu permissão, eu posso mentir, Senhor? Eu posso tomar uma cervejinha? Obrigado, Marão. É uma bênção. Tudo é para mentir, para pecar? Não pede permissão. Mas quando está doendo, a gente vai perguntar a Deus, por que Deus não deixou? Por que o Senhor permitiu? Era um povo escravo do pecado. E esse é um dos piores regimes de escravidão. É ser escravo do pecado. Porque o pecado, pessoal, ele traz prazer. De primeira instância, estava conversando com a minha filha. A minha filha caçula aqui tem 15 anos, né? Eu disse, minha filha, a pessoa vai tomar cerveja, tomar cachaça, fumar um cigarro. A primeira vez que eu bebi, pessoal, a primeira vez que eu bebi foi cachaça pé de serra, com 14 anos de idade. Foi o primeiro gole de álcool que eu tomei, cachaça pé de serra. Cigarro, primeira vez que eu fumei. É horrível! A primeira vez é horrível. Aí uma pessoa insiste, porque os amigos disseram que é bom o efeito. A cocaína, o crack, tem uns que é azedo, forte, queima, rasga, outros dão logo prazer. O que queima, que arde, que rasga, é só questão de dias para se acostumar. Aí ele já passa a ser prazeroso. Algo que rasgava, uma fumaça que entrava, agora passa a ser prazeroso. Mas isso não é só isso. Pecado não é só isso, não é só beber, não é só fumar, não é só mentir, roubar. Não, o homem nasce com esse pecado. E ele precisa de um salvador, que a missionária falou agora há pouco. Que o obreiro aqui leu o texto devocional, se com a tua boca se confessares a Jesus como Senhor. Falou dos pés que pregam as boas novas. Nós estamos aqui para falar de boas notícias. Esse povo estava escravo em Babilônia. Aí se cumpriu o tempo da escravidão, 70 anos. Aí Deus disse assim, tá bom, cessou. Agora é tempo de liberdade. E quando eles voltaram da sua escravidão para Jerusalém, eles diziam, os nossos olhos... nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso. O nosso Salmo 126, ele diz assim, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí, meu irmão, você reclama, agora é para você, irmão, você reclama. De que você reclama? Pastor, porque está doendo. Está doendo o quê? Doeu em Jesus. A liberdade de poder estar aqui, meu irmão, pegar uma Bíblia na mão, coisa inimaginável. Nós não imaginaríamos nunca, o Anderson, a história desse garoto é uma história forte. Jesus tirou ele, de onde ele tirou? Da morte, das garras do diabo. Hoje é pastor. Eu tenho um irmão que da mesma forma.
cheio de cicatriz no corpo. Hoje pastorei uma igreja. Ah, pastor, depois que mente, que rouba, que faz, acontece, agora vai ser crente? Sim, glória a Deus, que assim seja também com os teus, com as pessoas que você conhece, aí dentro da sua casa. Aí como não rir, meu amado? Como não nos alegrarmos? 36 anos aqui em Boa Esperança pregando o Evangelho. Como não ser grato? Como não participar? É por isso que nós somos intensos. Nós como igreja, você, meu irmão, minha irmã, você precisa ser intenso. Você precisa trabalhar e ensinar isso para os teus filhos. O que ele fez, o que Jesus fez por você. Ah, pastor, eu não gosto de falar do meu passado. Eu falo do meu passado, para a glória de Jesus e para abençoar vidas. Os seus filhos precisam saber. Você precisa trabalhar. Você precisa servir a Jesus. Eu sempre tenho dito isso para as minhas filhas, tenho procurado dizer isso para as minhas filhas quando tem conflito, lutas, batalhas, como pastor dentro da igreja. Minha filha, somos gratos a Deus, vamos ajudar o irmão, ajudar a irmã. E a Suélia, que é minha caçula, já faz isso com a maior, fazia e faz. Quando tem alguma coisa complicada, difícil, não, peraí. Quando vê alguém batendo em alguém, né, com palavras, às vezes um irmão, uma briga, uma coisa, ela vai lá e já vai pacificando. O que é isso? Gratidão. Seja a solução, meu irmão. A Bíblia diz assim: bem-aventurados, felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Dentro da igreja, meu irmão, você precisa ser um exemplo, minha irmã. Não um exemplo perfeito, mas aquele que ajuda a obra de Deus a avançar, a alcançar outros lares, a alcançar outras famílias. Muitos verão, confiarão, temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque veem Cristo em você. Boa Esperança precisa ver isso. Precisa ver um povo diferenciado, não melhor, mas um povo que escolheu o caminho correto. Você jovem que me escuta nesse momento, você moça, rapaz, deixa eu dizer para você, uma vez entrou para a igreja e para você, jovem. Eu estava numa rua, muito tempo atrás, e aí quando andando de moto com a minha esposa, tinha alguém, uma religião afro, uma banda, colocando um cartaz lá. Aí eu passei por ele, deu uma vontade tão grande de voltar e de falar de Jesus para esse cara. Esse cara estava visitando Nova Russas. Entenda bem, não estou falando mal de religião, estou dizendo o que aconteceu comigo. Aí quando eu passei por ele, deu vontade de voltar, não voltei. Rapaz, quando é no outro dia, pessoal, não é que ele entra na minha loja, fazendo propaganda do negócio dele. Ele entra com o cartaz, eu ia voltar para dar um folheto, aí eu não falei. Aí foi no outro dia, ele foi na minha loja e entregou o folheto. Quando eu vi ele entrando, o cidadão, quando ele entrou, ele deu o folheto para minha funcionária, acho que era Cicero Aureli, não sei quem era. Quando ele deu, que eu vi que era ele deu e saiu, aí eu corri, girei, ele foi, voltou, aí eu peguei um folheto e dei para ele. Disse: olha, quando tu se sentiu oprimido, clama por Jesus, Ele pode te libertar. Isso aqui é para você, igreja. Agora para você que está me ouvindo, você moça, rapaz, quando você sentir vontade de morrer, você é adulto, você é pai de família, quando você sentir vontade de morrer ou de matar, quando você se sentir oprimido, busca Jesus. Busca Jesus. A Bíblia diz assim, ó, a irmã falou aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é a luz para quem está em trevas. Está se sentindo em trevas? Jesus é a luz. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia o sedento. Está com fome de cocaína, de crack, do pecado. Está com sede disso. Diz assim: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero ser mais escravo do álcool. Eu não quero ser mais escravo da droga. Eu não quero ser mais escravo do pecado. Vá para Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre?
Busque Jesus. Tenho força não, pastor. Nenhum de nós temos força. Eu não tinha força de dizer, Senhor, me leva. Me leva. E vou dizer para você, meu irmão, seja grato. Gratidão não é dizer obrigado. Isso é educação. Obrigado, Deus. Graças a Deus eu comprei meu carro. Graças a Deus eu fiquei boa. Graças a Deus deu certo. Não, isso não é gratidão, não. Isso é educação. Trouxe água para mim. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Isso é educação. Gratidão é quando você se sacrifica. Quando você se sacrifica por aquele que fez algo de bom. O ingrato esquece. Ele tem a memória curta. Ele não lembra que o pastor orou. Ele não lembra que o pastor chorou. Ele não lembra que o pastor investiu. Ele não lembra que o pastor está trabalhando, se matando. Ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele não lembra. Ele só lembra da falha do pastor. Ele não lembra que isso aqui tem um sacrifício, tem um trabalho, tem um esforço. Não, eu quero só chegar, sentar, adorar a Deus. Isso não é gratidão. Eu ir no domingo à noite, isso não é gratidão. Eu ouvi o pregador falar sobre isso. Acho que eu falei hoje pela manhã também, na rádio. Deus não está me indicando a nossa adoração. Ele não precisa da nossa adoração, não. Ele não precisa das nossas orações. Não. Somos nós, meus amados irmãos, que precisamos disso. E quando nós somos de verdade, os da nossa casa é contagiado, os da nossa rua é contagiado, os da nossa localidade, eles são contagiados. Às vezes não tem força, mas dizem, qualquer dia desses eu vou lá na tua igreja, qualquer dia desses eu vou lá. Ei, ora por mim. Sabe por quê? Porque eles veem Deus em você. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com súplicas, as suas orações, com súplicas, petições, mas com ação de graça. Gratidão, em tudo dai graças. Gratidão é quando você faz, não é quando você fala. Então faça na obra que Deus te deu. Contribua, seja fiel ao Senhor, abençoe, porque um dia você foi abençoado. E quem mais abençoa são esses que são os abençoados. Quem mais, escute, eu vou falar de novo. Quem mais abençoa são os que mais são abençoados. Porque é bíblico, quando Deus vê alguém semeando, Ele multiplica a sua sementeira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe Boa Esperança para a glória de Deus. Deus abençoe o pastor Anderson. Deus continue te abençoando, te usando aqui nessa obra. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos